Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma live. Quero começar aqui pedindo desculpa pelo meu atraso, mas foi por um bom motivo, porque essa live vai ser excelente. Então, vamos lá, vamos chegar já dando like nessa live. Nessa semana que eu estou fazendo lives de segunda a sexta, 3 lives por dia, para que você consiga colocar na sua cabeça esse objetivo de ficar fluente em inglês agora no ano de 2023, nesse novo ano que está começando, beleza? Antes da gente iniciar aqui, lógico, você vai dar o like na live, lógico, você vai compartilhar essa live com os seus amigos, mas eu também preciso que você me diga aqui como está a qualidade da transmissão, porque eu estou fazendo aqui pelo computador, então você está conseguindo me ouvir legal, o microfone tá bom, tá legal o som? Se não tiver, me avisa aí que eu vou dar um jeito e vou arrumar aqui, beleza? Então, nessa live, pessoal, é uma live muito especial, porque a gente vai falar sobre o verbo get. É o verbo mais importante do inglês, talvez a palavra mais importante do inglês, né? Então você precisa desse verbo para conseguir se comunicar em inglês. Se você não souber o verbo get, vai ser muito mais difícil você conseguir se comunicar em inglês, certo? Então vamos lá, vamos chegando aí, o pessoal já está dando like na live e aqui eu não vou conseguir ver, talvez, né? Eu não vou conseguir ver todas as mensagens de vocês, porque a transmissão pelo computador aqui é meio diferente, beleza? Não chegou nenhum comentário aqui dizendo nem que o som tá bom, nem que o som tá ruim. Então, eu imagino que tá beleza, né? Qualquer coisa, me avisem aí. Então vamos lá, vamos começar a ver o verbo get, ver esse que é o verbo mais importante do idioma. Vocês estão vendo a lousa aí, né? Qualquer coisa, qualquer problema, me avisa. Fala, Rafa, tá dando tudo errado, som não tá saindo, eu não estou vendo, beleza? Vai me avisando aí para a gente conseguir fazer uma live de qualidade, beleza? Hoje eu preciso mais do que nunca da ajuda de vocês. Tô vendo, chegou a mensagem da Paty aqui falando que travou, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver se está funcionando tudo direitinho. Aqui para mim tá falando que tá beleza, né? Pelo menos aparentemente. Mas me digam aí, me diga aí se tá boa a transmissão ou se está com muitos problemas. Eu vou seguindo aqui por via das dúvidas, beleza? Então vamos lá, o título da live é justamente esse. Get, o verbo mais importante do inglês. Eu vou passar para vocês aqui 25 significados diferentes do verbo get, certo? Não um, não dois, não três, mas 25 significados. Agora eu tenho certeza que depois dessa live você não vai ter mais nenhuma dificuldade com esse verbo, certo? E se você quiser esse PDF aqui, você precisa estar lá no meu grupo de WhatsApp, no grupo de WhatsApp ou do Telegram, para você conseguir receber esse arquivo aqui, beleza? Então vamos lá. Primeira tradução do verbo get, talvez a mais comum delas, é o verbo receber. Por exemplo, I got an email from the bank. I got an email from the bank. Vocês estão vendo a tradução aqui embaixo, né? Não tem necessidade de eu repetir. Significa eu recebi um e-mail do banco, beleza? Eu vou sempre ler só a frase em inglês e não a frase em português. Então, como você viu aqui, o get significa receber. Aqui é o verbo get no passado. Então, no presente ele é get, no passado ele é got, certo? Então aqui fica eu recebi. I got an email from the bank. Então essa é a primeira possibilidade. Quando você ver o verbo get, pode ser que ele signifique receber, certo? Outra opção que a gente tem é o verbo ganhar. Então get tem esse significado também de ganhar. Aqui não ganhar no sentido de vencer, não. É ganhar no sentido de receber alguma coisa. Como, por exemplo, I got lots of presents for Christmas. I got lots of presents for Christmas. Eu gostaria que isso fosse verdade, mas não foi o caso. Não ganhei tantos presentes. Aqui é só o exemplo, certo? Então, novamente, ó, a gente tem o verbo get no passado. O passado dele é got. I got lots of presents for Christmas. Então, eu ganhei. Também aqui poderia ser eu recebi, né? Também é um sinônimo. Ok, o terceiro significado do verbo get é chegar. Então, assim, antes de eu seguir aqui, uma coisa que vocês precisam entender é, normalmente o verbo get, ele pode ser substituído por vários outros, né? Então, por exemplo, aqui eu falei que ele significa receber, né? Então, você tem também o verbo receive em inglês. Vou escrever aqui para vocês verem. Receive também significa receber. É exatamente o verbo bem parecido com o português, inclusive, né? Só que a gente usa o get
Porque o get é um verbo mais curto, mais fácil de pronunciar, então a gente acaba preferindo ele. Então, na maioria das vezes que você usar o verbo get, sempre tem uma outra opção que você poderia usar, mas a gente acaba usando get porque ele é mais prático, ele é mais curto. E é isso que aconteceu nessa frase aqui. Eu poderia dizer I received an email, né? Eu recebi, literalmente, I received an email. Eu poderia, mas eu preferi o verbo get, ok? Aqui no caso de ganhar, aqui eu não consigo pensar em uma outra opção. Seria o verbo get mesmo, não teria uma outra. Já aqui, para chegar, existe uma outra opção. Eu posso usar o verbo arrive. Então, arrive significa chegar, certo? Eu posso fazer a minha frase ali, ó. I arrived home late last night. Mas eu preferi fazer a frase I got home late last night, certo? Então, isso aqui acaba sendo preferível. Por quê? Porque é mais curto, é mais fácil de falar. O verbo arrive não é uma pronúncia tão fácil assim, né? Arrive, arrive. Então a gente opta por usar o verbo get. Aí ele de novo no passado fica I got home late last night. Eu cheguei em casa tarde ontem à noite. Beleza? Mas se você preferir usar o verbo arrive, não tem problema nenhum. Tá todo mundo muito quieto aí? Coloque aí nos comentários para mim, por favor, como está a transmissão? Tá boa? Vocês estão conseguindo me ouvir legal? A Paty tinha dito aqui que travou, mas depois ela não falou mais nada, então me digam aqui, me respondam, me ajudem a fazer essa live com mais qualidade. A quarta opção de get é o verbo comprar. Então olha esse exemplo aqui. He went to get some milk. He went to get some milk. Vocês devem saber, né, talvez, que o verbo comprar em inglês é buy. Então, eu posso usar o buy nessa frase, Rafa? Pode. Você pode falar He went to buy some milk. He went to buy some milk. Mas a gente acaba sempre preferindo o get, né? Por mais que aqui ambas as palavras sejam fáceis de pronunciar. Ó, tanto buy quanto get, os dois têm 3 letras, os dois são igualmente fáceis de pronunciar, né? Então, aqui é só uma questão de preferência mesmo. Mesmo os dois sendo curtos, mesmo os dois sendo fácil de pronunciar, mas a gente sempre acaba optando pelo verbo get, ok? Agora a Paty falou que está excelente, a Rosângela falou que está ótima a transmissão. Vamos participando. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, mandem aí para mim. Agora o verbo conseguir. Get também tem esse significado de conseguir. Então aqui, did you get to talk to your boss? Did you get to talk to your boss? Você conseguiu, né? Did you get? Aqui também existe uma opção para o verbo conseguir. Você pode falar o verbo manage. Manage é também conseguir. Nesse caso aqui, eu acho que fica bem claro para vocês, né? Como é muito mais fácil eu usar o get. Porque, ó, manage não é tão difícil de pronunciar, mas também não é tão fácil assim, né? E é uma palavra mais longa. Então é bem melhor eu falar Did you get to talk to your boss? Do que eu falar Did you manage to talk to your boss? É bem mais fácil, certo? Então apagando aqui, lá se foi mais um significado do verbo get. Outro, o sexto já dos 25 significados que eu vou te mostrar aqui, é o verbo atingir, né? Então, por exemplo, It's hard to get to the top in my profession. It's hard to get to the top in my profession. Certo? Então aqui é o verbo atingir. É difícil chegar, é difícil atingir, né? Então aqui na tradução eu acabei colocando como chegar, né? Porque fica a melhor possibilidade, mas eu também poderia colocar atingir. É difícil atingir. Vou até colocar aqui, porque lá em cima eu já fiz uma frase com chegar. É difícil atingir o topo na minha profissão. Alright? Sétimo significado de get. Get é o verbo pegar. Let me go get you a drink. Let me go get you a drink. Então, deixa eu pegar, né? A palavra pegar em inglês, ela tem várias possibilidades, né? Pode ser take, pode ser catch, pode ser o próprio get, né? Depende da frase, você vai usar um ou outro. Mas o get é mais seguro, porque praticamente você pode usar em todos os casos, certo? Então acaba sendo muito mais prático a gente usar esse verbo. Agora,
Número 8 é o verbo ficar. Get tem o significado de ficar. It's getting cold here, isn't it? It's getting cold here, isn't it? Então, nesse caso aqui, eu não teria outra opção para esse ficar. A única opção que eu tenho mesmo é o get. Não teria como fazer essa frase usando alguma outra coisa no lugar de get. Então esse é um dos poucos casos em que o get não está substituindo algum outro verbo. Ele é a única possibilidade mesmo. Alright? So, it's getting cold here, isn't it? Vão repetindo aí, eu preciso que vocês repitam essas frases aí na casa de vocês, certo? Se vocês estiverem só escutando, vocês não vão aprender da mesma forma, ok? Então, não pode assistir a live em silêncio, você precisa falar aí. As pessoas vão achar que você está ficando maluco, né? Falando com o celular, olhando na tela do celular, mas é necessário, você precisa passar por isso para conseguir falar inglês. Agora, número 9, o verbo atender. Dá uma olhada no exemplo. Would you get the phone, please? Would you get the phone, please? Então você pode atender. Would you get? Você pode atender o telefone? Alright? Então aqui eu posso substituir o verbo get, por exemplo, por answer, né? Uma outra possibilidade para atender o telefone é o verbo answer, que é atender, quando eu estou falando de telefones, ou responder. Né? Por exemplo, responder uma pergunta, ok? So, would you get the phone, please? Aí, nesse caso, é muito melhor usar o get do que o answer. Answer é uma palavra longa, a pronúncia não é tão simples assim, né? Então, a melhor possibilidade é usar o get. Would you get the phone, please? Tô vendo aqui a Jéssica, a mensagem dela chegou. Eu leio todas as frases em voz alta, beleza. Aqui, às vezes, eu acho que os comentários de vocês estão chegando um pouquinho atrasado, tá? Então pode ser que vocês mandem uma mensagem aí e para mim ela chegue aqui, sei lá, quase 1 minuto, 2 minutos depois, beleza? Mas eu vou ler as mensagens de todos vocês assim que eu ver, assim que eu chegar. Alright. Então, seguindo aqui, a 10ª possibilidade. A 10ª possibilidade é entender, é o verbo entender. Então olha esse exemplo. I didn't get what she said. I didn't get what she said. Eu não entendi o que ela falou. Aqui o get, mais do que nunca, está aqui para facilitar a sua vida, porque a outra opção do verbo entender é a palavra understand. Então understand é entender. Olha como é difícil essa palavra, understand. Understand. Pode ser que, de repente, para alguns de vocês não seja, mas tem alguns alunos que têm dificuldade em pronunciar essa palavra. Understand. Então é muito mais fácil, ao invés de falar understand, que é uma pronúncia difícil e uma palavra longa, eu falo apenas get. Olha que fácil. Get, get. I didn't get what she said. Olha como eu consigo falar rápido. I didn't get what she said. I didn't get what she said. Esse é o mais rápido que eu consigo. Agora, se eu colocar understand, I didn't understand what she said. I didn't understand what she said. Fica bem mais difícil e eu já tenho mais dificuldade para falar essa frase rápida se eu usar o understand no lugar do get. Ok? Então deixa eu apagar aqui. Chegamos no número 9. Isso significa que ainda temos 15 significados do verbo get para a gente ver aqui. Só que eu só vou continuar, eu só vou te mostrar quais são os outros 15 significados do get se eu receber uma chuva de likes. Essa live merece, fala a verdade. Live com lousa, tudo bonitinho. Você já viu uma live no Instagram com essa qualidade? E ainda a qualidade do conteúdo ainda por cima? Então, dá essa moral aí pra mim. Aperta o botãozinho do like pra gente divulgar essa live pra mais pessoas. Tô vendo que tem pouquinha gente aqui, ó. Agora, pelo menos pra mim, tá marcando 15 pessoas na live. Dá pra gente chegar pelo menos a 30 pessoas. Então, se vocês apertarem no botãozinho do like e compartilhar essa live com as pessoas, aí a gente vai atingir esse número de 30, beleza? Lembrando, tô aqui todo dia fazendo live manhã, tarde e noite. Tô cansado, mas tô aqui dando o meu melhor para trazer o melhor conteúdo para você que quer ficar fluente em inglês no ano de 2023. Em troca, só tô te pedindo like, só apertar o dedinho aí no coraçãozinho, beleza? Então, e também quero que vocês participem mais, tem poucos comentários aqui, eu quero ver as dúvidas de vocês ou qualquer coisa que vocês tenham a dizer aí, beleza? Então vamos lá, vamos seguir. Tô confiante aqui que eu vou ganhar uma porrada de like agora, beleza? Então, chegando aqui no número 11, a partir de agora a gente vai ver não só o get sozinho,
mais o get com alguma outra palavra junta, tá? Para quem gosta dos nomes gramaticais, que eu não vejo por que uma pessoa gostaria disso, mas tem gente que gosta. Nos nomes gramaticais a gente chama isso de phrasal verbs. Talvez você já tenha escutado isso antes, né? Um phrasal verb. O que é o bendito do phrasal verb? É quando você pega duas palavras diferentes e as duas juntas assumem um outro significado em inglês, beleza? Então, a partir daqui, vão ser sempre de duas ou mais palavras, isso são phrasal verbs. Ó, a Jéssica falou que eu mereço, eu concordo, Jéssica, essa live tá merecendo mesmo o like de vocês. Então vamos lá, get in, número 11 é get in, significa entrar. Então, get in a car, né? Lembrando, a pronúncia eu preciso sempre emendar, fazer sem pausas, né? Eu não posso falar get in the car, não, fica tudo junto. Get in a car, certo? Então, esse é o primeiro phrasal verb, é a palavra entrar, o verbo entrar. Get up é o verbo levantar, né? Então, get up and let your grandma sit. Get up and let your grandma sit. Né? Então, levanta e deixa a sua avó sentar. Get up and let your grandma sit. Alright? Então, para levantar, você tem uma outra opção também, né? Que seria a palavra stand up. Essa é uma outra possibilidade para dizer levantar, ok? Mas também é um phrasal verb, né? Duas palavras juntas que formam um outro significado e é um pouquinho mais longo, né? Por isso que a gente prefere usar o get up ao invés do stand up, ok? A Jéssica falou, eu não sabia de todas essas formas para usar o get. Exatamente, a gente aprende, né? Ou melhor, a gente vê a palavra get, dificilmente alguém ensina, né, esses significados. E aí a gente vai deduzindo um significado ou outro, né? Talvez você nunca tenha parado para pensar quantos significados diferentes tem o get, né? Nessa live eu vou mostrar para vocês 25 significados. A gente está aqui no número 12 e eu vou mostrar 25 significados diferentes para vocês. Mas existem mais. Esses 25 são só os mais comuns, né? Dá pra gente fazer a lista aí, se for prolongada, dá pra chegar pelo menos a uns 40 significados do get, certo? Mas esses outros 15 que ficam faltando, raramente você vai ver. Então, por eles não serem tão importantes, a gente não vai falar deles aqui hoje, beleza? Então aqui estão os mais importantes. Aí a Paty falou, please, could you do live from false cognates? Are many. Ok, there are many, Paty, faltou o there ali. There are many. Então a Paty quer que eu faça uma live sobre os falsos cognatos. Beleza, eu vou até anotar aqui, Paty, peraí. Eu vou anotar porque a minha memória não é das melhores. Vou colocar aqui, falsos cognatos. E como eu estou fazendo um monte de live, então quanto mais sugestões vocês me derem, mais vocês facilitam a minha vida. Porque às vezes eu fico pensando, pô, vou fazer a live, mas o que será que os alunos querem ver? Né? Então fica bem mais fácil quando vocês dão os temas para mim. Valeu, brigadão, e eu vou preparar essa live sim, fica de olho. Tô vendo aqui, o Lucas chegou já dando um hi, aí ele falou ali os phrasal verbs, né, que eu tava comentando. A Raquel, minha ex-aluna, chegou e mandou um hey Raquel, já é a segunda live já que você está aqui, bom ver que você está acompanhando. E, enfim, vamos voltar aqui. Então, paramos no 12º significado de get. Agora a gente vai pro 13º, get out. Get out. Peraí que eu escrevi errado aqui, é um R. Get out significa sair, certo? Então, por exemplo, get out of here now. Get out of here now, certo? Saia daqui. Olha como eu fiz essa pronúncia. Eu não disse get out, eu disse geta, certo? Get out of here. Então, a pronúncia eu vou escrever para vocês, né? Ficou assim. Get out, aqui fica um som de A. Get out, aqui fica um som de R, esse outro T. Aqui é um A e esse F é mudo, né? Então fica get out of here. Repete aí comigo vocês aí, ó. Não tô vendo qual que é o seu nome aqui, é errado. Eu não consigo ver o nome de vocês, só o jeito que ele é escrito no Instagram. Ah, ele tá falando aqui top. Isso aí. Repete aí agora que você está curtindo essa live, repete aí agora para você também ficar com a pronúncia da hora. Repete aí. Get out of here. Get out of here. Do jeito que eu escrevi ali, ó. Get out of here. Certo? Então eu vou voltar aqui do jeito que é a escrita, para a gente não confundir. Tô vendo que a Raquel disse aqui nos comentários, saudades das aulas.
Também, Raquel, saudade de ter você e os seus irmãos juntos, né? Fazendo a aula, a gente fazia todos os 4 na mesma turma, era bem divertido. Saudades, velhos tempos. Uma coisa importante, pessoal, eu esqueci de comentar lá no começo da live, deveria ter falado já no primeiro significado do get. Normalmente você vai ver que os nativos, eles não pronunciam como get, eles pronunciam como get, get, né? Então em vez de ficar um som de é, fica um som de e, dessa forma. Por que que isso acontece? Porque é mais fácil de pronunciar, é mais rápido de pronunciar, né? Então, se a gente for ler a palavra sozinha, você fala, Rafa, como pronuncia essa palavra? Aí eu vou dizer get, né? Então, com som de e, get. Agora, no meio da frase, eu vou trocar o som para e aí eu vou pronunciar get, get, né? Com a única exceção dessa frase aqui, né? Eu não vou falar get out of here. Até posso, mas não é tão prático. Mas nessa aqui, por exemplo, get up. Get up and let your grandma sit. Get up and let your grandma sit. Acaba sendo mais rápido, mais fácil pronunciar com som de E. Beleza? Principalmente, né, quando o get está no meio da frase. Aqui, quando aparecer nos outros exemplos, aí eu vou mostrar para vocês. Beleza? Número 14. Get down, que significa abaixar. Se vocês assistem filmes, né, em inglês, filmes de ação, filme de guerra, que está tendo um tiroteio e tal, vocês já viram essa frase várias vezes, né? Na hora que vai ter uma explosão, aí os personagens sempre gritam get down, né? Se abaixa pro chão, se abaixa. É isso que significa. Get down é se abaixa, né? Ou apenas o verbo abaixar, ok? Ou abaixar-se, né? Alright. Agora o número 15. Get by, que significa se virar. Por exemplo, I don't know the city, but I can get by with the GPS. I don't know the city, but I can get by with the GPS. Então eu não conheço a cidade, mas eu me viro com o GPS. Então esse se virar do get by não é se virar, tipo você virar o seu corpo, não. Não é literalmente, né? É nesse sentido figurado, tipo se virar, dar um jeito, né, de resolver um problema, dar um jeito de fazer uma coisa. Então get by é se virar, ok? Então aqui, ó, por exemplo, se eu for pronunciar essa frase, se eu quiser falar ela mais rápido, eu vou pronunciar o get como get. Vou pronunciar só o finalzinho aqui, para vocês entenderem, essa parte aqui. But I can get by with the GPS. But I can get by with the GPS. So, get by. But I can get by. Então, em vez de get by, eu pronuncio get by. Então, eu vou fazer dos dois jeitos. Vou fazer com o som de E, né? Pronunciando get. But I can get by with the GPS. But I can get by with the GPS. Você vê que o get fica bem marcado. Você consegue ouvir ele nitidamente. Se eu trocar para get, ele fica mais escondido, né? Você não consegue ouvir ele tão claramente, mas em compensação eu consigo falar, pronunciar muito mais rápido. But I can get by with the GPS. But I can get by with the GPS. Ó, get by. Você quase não escuta eu pronunciar a palavra get. Certo? Todo mundo entendeu? Coloquem aí no comentário. Rafa, eu entendi. Rafa, eu não peguei ainda a pronúncia direito. Digam aí pra mim, pra eu saber se a gente tá todo mundo na mesma sintonia. Agora, o número 16, get over, que significa superar. Por exemplo, her divorce... Eita, peraí, deixa eu marcar a frase aqui. Her divorce was tough, but she's getting over it. Her divorce was tough, but she's getting over it. Certo? Então, get over é superar. Ela está superando. O número 17 significa passar desapercebido. E essa palavra é o get past. Get past é passar desapercebido. Se liga nesse exemplo aqui. Her earrings were so big they couldn't get past. Her earrings were so big they couldn't get past. Então essa frase significa os brincos dela eram tão grandes que não podiam passar desapercebidos. Certo? Então é isso que significa get past. Lembrando aqui, a gente está vendo todos, né, palavras compostas, os famosos phrasal verbs, quando eu junto duas palavras diferentes para formar um terceiro significado, beleza?
Seguindo aqui, número 18, já estamos chegando cada vez mais próximos do fim. Então, 18 é get rid of. Get rid of, que significa se livrar. Por exemplo, why don't you get rid of that horrible hat? Why don't you get rid of that horrible hat? Por que você não se livra daquele chapéu horrível? Certo? Então é isso que significa get rid of. Significa se livrar. Esse aqui é bem comum. Você vai ver com frequência em filmes, em séries, né? Um significado bem comum de get. Get rid of. E aí vocês estão vendo, né? A pronúncia aqui dessa palavra não é of. Se você pronuncia como of, não é a pronúncia correta. A pronúncia correta disso aqui é of. Of. Então fica get rid of. Get rid of. E ó, sempre lembrando aquela regra. Consoante, vogal, eu vou emendar, vou fazer como se fosse uma palavra só. Rid of. Rid of. Get rid of. Beleza? Tô vendo aqui o Douglas falou nos comentários, não peguei ainda, ele ainda não pegou a pronúncia do get como get, né? Então vou explicar aqui novamente, ó. O get, ele tem essa pronúncia assim, ó, som de E. Concorda? É assim que você tá ouvindo? Get, get. Só que quando eu falo ele na frase, eu troco, em vez de som de E, eu faço som de E. Aí fica get, get. Olha como eu consigo falar mais rápido. Get, get. Get, get. Tá vendo? O segundo jeito é sempre mais rápido, né? Get, get, fazendo com som de E. Eu não consigo reduzir muito. Get, get, get. Esse é o mais rápido que eu consigo. Agora, fazendo com som de E, eu consigo reduzir ainda mais. Fica get, get, get. Olha como fica mais rápido, né? E aí na frase, então pegando esse exemplo aqui, vou fazer primeiro com som de E, tá? Why don't you get rid of that horrible hat? Certo? Agora som de E. Vou mudar, vou fazer com som de E, você vai ver como eu consigo reduzir, fazer mais rápido. Why don't you get rid of that horrible hat? Why don't you get rid of that horrible hat? Percebeu? Então eu desacelerei um pouquinho, né? Obviamente, como eu desacelerei, não passou rápido, mas eu fiz devagarzinho só para você escutar o get. Why don't you get rid? Why don't you get rid of that horrible hat? Certo? E aqui, ó, eu disse para vocês que a pronúncia desse of, na verdade, é of. Então, of não existe. Of, na verdade, até existe, a palavra desligar, né? Mas escreve com 2 Fs. Esse aqui é of. Só que tem um porém. Você não vai pronunciar esse V quando depois dele tiver um som de consoante. E ó, dá uma olhada no nosso exemplo. Foi justamente isso que aconteceu. Você tem a palavra that, que começa com T, né? Então, nesse caso, na palavra of, eu não vou pronunciar esse V. Vai ficar só a. Aí, então, eu pronunciei get rid of that. Então, eu vou emendar, ó, consoante, vogal, eu emendo, faço como se fosse uma palavra só. Aí, minha pronúncia ficou... Peraí, deixa eu só ligar aqui, que eu estou gravando com a câmera de lado, ela desligou. Aí, deixa eu recapitular, então, para na gravação ficar bonitinha. Então, aqui... eu vou pronunciar junto, né? Rida, e aí a pronúncia vai ficar get rid of that. Get rid of that. Sem o V do of sumiu da frase, beleza? Get rid of that horrible hat. Get rid of that horrible hat. Quando eu tenho, então, uma consoante, um som de consoante depois do of, ele deixa de ser of, né? Ele perde som de V, fica apenas a. Beleza? Então deixa eu voltar a escrita aqui, para a gente não se perder. Aí, get rid of. Então esse foi o significado de número 18. Agora nós vamos ver o número 19. Get used, que significa se acostumar. Por exemplo, I think I'll never get used to that idea. I think I'll never get used to that idea. Certo? Então eu nunca vou me acostumar. Get used é o verbo se acostumar. Beleza? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O texto está pequeno na tela? Se estiver pequeno, eu deixo ele maior para vocês. Mas eu acho que está dando para enxergar legal, né? Só confirmem aí para mim, por favor. Alright, agora o número 20. Get a chance. Get a chance é
ter uma oportunidade. So, I'd love to meet him if I got a chance. I'd love to meet him if I got a chance. Então, eu adoraria conhecê-lo se eu tivesse uma oportunidade, ou eu posso também traduzir, tivesse uma chance, beleza? E aqui vocês viram a pronúncia, o jeito que eu fiz? Meeting, meeting. Não pronunciei o H, né? É como se o H não tivesse aqui, ó. Meeting. Aí o T fica com som de R. Meeting, meeting. Por que isso acontece? Antes dessas palavrinhas pequenas, que começam com H, como essa aqui, né, que é o ham, se eu tiver um som de consoante antes dele, eu não vou pronunciar o H, certo? Então, nesse caso, como tinha uma consoante, né, tem o T aqui antes, eu tirei o H e ficou só meeting, meeting. I'd love to meet him if I got a chance, certo? Por causa dessas reduções, vocês viram aqui já é a segunda que eu estou ensinando, né? Mostrei o of ali em cima e agora mostrei essa de tirar o H. Por causa dessas reduções que a gente não entende os nativos, né? Você aprende inglês aqui no Brasil, vai lá para fora e não consegue entender o que o pessoal fala. Justamente por causa disso. Eles falam o inglês da vida real, com as reduções. O inglês que a gente aprende aqui no Brasil é um inglês genérico que não é desse jeito que eles falam. Certo? Então aqui, além de aprender inglês, você ainda está aprendendo ali, ó, o inglês filé, o inglês certinho, do jeito que os nativos falam. Isso, meu amigo, você não vai achar em lugar nenhum. Então, eu acho que merece o like nessa live. Para você que está chegando agora, não deu o seu like ainda, isso é uma afronta à minha pessoa, fico muito triste. Estou aqui esperando, nós estamos, no total, essa live já teve 161 likes. Eu quero chegar a 200 likes. Aí sim, eu vou ficar feliz. Já estou aqui na 20ª explicação, na 20ª tradução do verbo get, né? A gente vai chegar a 25, tem mais 5 ainda. Eu quero os seus likes, a sua ajuda, para aí sim a gente continuar, beleza? Enquanto isso, coloquem para mim aqui nos comentários se vocês estão acompanhando, se tá tranquilo, tá dando para entender. Eu sei que é bastante coisa, né? Lembrando, eu vou enviar esse arquivo para vocês lá no grupo de WhatsApp e no grupo do Telegram também. Você precisa estar lá dentro do grupo para receber esse arquivo aqui. É muita coisa, né? Então você precisa ter isso aqui anotado, você não vai memorizar, beleza? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Estou gostando já, os likes estão subindo. Vamos continuar agora no número 21. O número 21 é get even, que significa se vingar, ou então ficar quites, né? I could finally get even for what he did to me. I could finally get even for what he did to me. Certo? Então aqui significa se vingar, né? Eu pude me vingar. I could finally get even. Tô vendo nos comentários aqui, a Raquel falou, já esqueci tudo das aulas, faz tanto tempo, então aproveita, ó, tô aqui 3 vezes por dia aqui, ó, dá pra você assistir todas as lives e já recuperar, lembrar muita coisa, beleza? Chama todo mundo aí também, seus irmãos todos, para assistir a live com você. Get married é o número 22, get married significa se casar, certo? Tô vendo aqui nos comentários o Duarte falando, boa noite, sim, eu estou entendendo, maravilha. A Paty falou, Instagram don't have like, only YouTube. Tem like sim, Paty, tem o coraçãozinho ali, o botãozinho do coraçãozinho na parte de baixo da tela aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Aqui assim, peraí que eu tô perdido no lado, aqui. Tem o botãozinho do like que você aperta pra dar like na live. Dá pra você apertar várias e várias vezes, certo? Não é só no YouTube, não. Então, got married é o verbo se casar. I got married 2 years ago. I got married 2 years ago. Alright? Get ready, número 23. Get ready é ficar pronto. We've got just half an hour to get ready. We've got just half an hour to get ready. Então aqui, ó, get ready é ficar pronto. Você tá vendo que eu usei aqui o got também, né? Então, na verdade, o get está aparecendo 2 vezes nessa frase, né? Com 2 significados diferentes. Aqui o have got significa ter. É exatamente a mesma coisa que o verbo have apenas, né? Então eu posso dizer we've got, ou eu poderia dizer pelo menos, dizer apenas we have. We have ou we've got é exatamente a mesma coisa, ok? So we've got just half an hour to get ready. A gente tem só meia hora para ficar prontos. Tô vendo aqui, estava estudando agora sobre get,
né? A pessoa que eu não consigo ver o seu nome aqui na live. Mas olha só que coincidência, tá vendo? Você estudando sobre o Get e de repente aparece essa live na sua vida, certo? Eu sei que tem muita gente nova que começou a me seguir essa semana por causa das lives. Nessa live aqui deve ter muita gente nova. Não esquece de começar a seguir o perfil depois, beleza? Porque a galera chega, o pessoal novo, assiste a live e esquece de seguir o perfil, aí depois a gente perde o contato. Aí depois nunca mais me acha, né, no Instagram. Então não esquece, dá o like na live, faltam... Ó, já chegamos a 200 likes, dá para chegar muito mais. E depois não esquece de apertar no botãozinho lá, seguir, para você não deixar de me acompanhar, não perder as próximas lives, beleza? Então vamos lá. Número 24, faltam só 2 para a gente terminar. Então o número 24 é get together. Get together é se reunir. Então, por exemplo, my family and I, deixa eu colocar aqui na outra tela, my family and I got together for Christmas. My family and I got together for Christmas. Certo? Então, minha família e eu nos reunimos no Natal. Got together. Alright? Tô vendo ali a Rosana falando eu, então ela foi uma das pessoas novas que chegou por causa da live. Maravilha. Então agora, pessoal, a gente vai chegar na 25ª e última possibilidade do get, né? O último significado do get. Antes de eu te mostrar ele, e depois a gente já vai encerrar a live, eu quero só te lembrar que essa semana eu estou fazendo live todos os dias, de segunda a sexta-feira, 3 lives por dia, manhã, tarde e noite. Por que eu estou fazendo isso? Porque essa é a última semana do ano. Na semana que vem já vai ser 2023. E eu quero que você assuma esse projeto para você. Eu quero que você finalmente realize o seu ano, realize o seu sonho agora no ano de 2023 e finalmente se torne fluente em inglês, beleza? Então por isso que eu estou fazendo essa sequência de lives, já para colocar essa ideia, maturar essa ideia na sua cabeça, e no ano que vem a gente vai estar junto. Final de janeiro eu vou fazer o evento 2023 Fluente. Vão ser 3 aulas gratuitas para você, onde eu vou te contar todo o segredo, tudo que você precisa fazer para ficar fluente em inglês. Você não pode perder. Então a gente já está começando desde agora com essas lives aqui, para você ficar com essa ideia fixa na sua cabeça, beleza? Amanhã de manhã tem outra live. Agora vamos voltar aqui para a gente encerrar já vendo o 25º e último significado de get. Então, esse significado é get away, que significa escapar. Você conhece aquela série, uma série que ficou popular aí nos últimos anos, que se chama How to Get Away with Murder? How to Get Away with Murder. Então, o nome dessa série significa como escapar de um assassinato. Get away é o verbo escapar. How to get away with murder. Beleza? Então, pessoal, esses foram os 25 significados do verbo get. É muita coisa, é coisa que você precisa ter por escrito para você conseguir memorizar, para você conseguir lembrar, e para você receber esse arquivo, você precisa estar no meu grupo ou de WhatsApp ou de Telegram, porque eu vou mandar esse arquivo para você lá. Você vai ter essa cópia, toda essa mina de ouro que eu entreguei aqui, você vai receber lá no grupo, beleza? Então, para você entrar no grupo, me manda uma mensagem no direct, porque eu esqueci de colocar o link na bio. Então você vai ter que mandar uma mensagem lá falando: Rafa, passa o link para mim. E aí eu envio o link para você, você entra no grupo e recebe o arquivo, beleza? Então, pessoal, é isso aí. Lembrando, amanhã estarei de volta às 9 horas da manhã para a nossa próxima live, e o título dessa live é: e se dessa vez você não desistir do inglês? Certo? O título é esse, porque eu sei que muita gente está aqui tentando aprender inglês pela segunda, terceira, quarta, quinta, milésima vez, né? Várias vezes já aconteceu da pessoa desistir. Então, fica essa interrogação. E se dessa vez você não desistir? O que será que vai acontecer? É sobre isso que a gente vai conversar amanhã, beleza? Pessoal, então é isso. Só vendo aqui os últimos comentários. Aqui, repetiram a frase que eu falei, né? We can get together, a gente pode se juntar. A Rosana falou: você é muito bom mesmo. Obrigado, Rosana. Volte sempre, volte amanhã, volte para as próximas aulas. Eu tô olhando aqui pro lado porque eu vejo os comentários aqui no computador, tá? A Paty falou: excellent class. Obrigado, Paty. A Cláudia mandou ali as palmas para mim, obrigado. A Raquel falou:
Teacher, fica com Deus, dá um beijo na Bianca pra mim, bom final de ano. Obrigado, Kel. Agora pra Bianca e pro Lucas. Meu filho nasceu, né? Meu segundo filho nasceu no dia 4, no comecinho do mês. Não tem nem 30 dias ainda. Então agora são 2 filhos pra você mandar beijo, a Bianca e o Lucas. E o Augusto falou, boa noite, professor. Obrigado, Augusto. Boa noite pra todo mundo. E é isso, pessoal. Nos vemos amanhã, às 9 horas da manhã, para mais uma live. Valeu, um abraço e bons estudos.